Iremos trabalhar hoje com views do MySQL. Vamos entender como funciona a views do MySQL. Então vamos lá. Seguinte, deixa eu abrir um slide aqui para vocês. Só puxar aqui. A views são consultas pré-programadas, ou seja, são comandos SQLs que são armazenados no banco de dados, esse script, que permite unir informações de uma, duas ou três ou mais tabelas. Para eu unir, fazer as relações, eu uso o quê? O Join, Inner Join, Left Join, Cross. Eu uso um Cross para retornar apenas um valor. O que isso me acarreta? Torna o banco de dados mais prático, rápido e otimizado. O que isso me dá segurança? Qual segurança me dá? Eu consigo controlar quais são os tipos de informação que o usuário pode ter. As views também são chamadas de tabelas virtuais. Segundo a documentação, faço desta forma. Perceba, o que está entre colchete aqui, ó, são opcionais, que eu posso declarar, não são sínteses obrigatórias. Mas também teremos que aprender como funciona. Aqui eu crio uma views e aqui o comando de criar, aqui eu crio a views, dou um nome para ela e o comando SQL que eu tenho. Vamos entender melhor como funciona. Comando simples para eu criar uma views. Create views. O espaço, o nome que eu dou para ela, as como e a instrução aqui embaixo depois do A, o comando que eu quero. Legal. Vamos voltar ao nosso código do banco de dados. Vamos voltar ao nosso código, vamos voltar para o nosso banco de dados. Perceba que aqui, ó, eu tenho uma tabela, um banco de dados chamado livraria. E esse banco de dados tem todas as minhas tabelas. Essas tabelas já estão popularizadas, vocês não vão se preocupar. Vou mandar todos os scripts para vocês, para popularizar. Perceba também aqui no diagrama, eu já tenho todos os meus diagramas. Meu diagrama lógico dele, ó, mostrando todos os conceitos. Legal. Vamos voltar aqui, ó. Perceba, eu vou mexer, com base no slide, eu vou mexer aqui, ó, na tabela livre. Vamos criar um arquivo SQL, então. Script. Vou salvar esse arquivo, Ctrl S. Vou colocar aqui, ó, como view. Vou pedir para substituir esse que já tem aqui, ó, view. Substituiu. Legal. Eu vou ver as informações que tem dentro da tabela livre aqui, ó. Então vamos lá. Então, comando básico, select, asterisco from, tabela, livre, ponto e vírgula. Vou selecionar e vou executar. Trouxe todas as informações. Legal. Porém, eu não quero que todas essas colunas sejam visíveis para o usuário. E também, toda vez que tiver que executar para visualizar essas informações, eu tenho que rodar esse script. Eu quero que essas informações sejam guardadas no banco de dados. Toda a lógica seja guardada no banco de dados. Eu preciso toda vez visualizar. Então vamos lá. Vamos resolver isso aqui então. Ó. Vamos criar uma views. Então, comando view. Para eu criar um comando view, eu uso a seguinte palavra. Create view. Vou dar um nome para ela. Se você quiser, não é uma regra, você pode dar um prefixo. V, W ou somente V, que é de views. Eu tenho maneira de colocar VW. Legal, vou dar um nome para essa view. Livros. Opa, vou dar um Enter. Vou colocar um as. As como? Opa, depois do as é onde eu vou colocar o meu código de visualização, que é o meu select. Então, eu vou vir aqui e fazer select. O que eu quero visualizar na tabela livros aqui? Ó? Quais são as colunas que eu vou deixar para o usuário com base no slide aqui? Ó? São o título, a descrição e o preço. Então, vamos voltar. Se você olhar aqui, você tem o título, a descrição e o preço. Então, vamos lá. Ó. Vou só baixar um pouco. Então, vamos colocar título, live.
Vou colocar um apelido, um as. As, colocar aqui, ó, título, vírgula. Lembrando, eu só tenho uma palavra aqui. Se fosse uma palavra composta, eu usava as, não vai ser necessário. Vou colocar agora aqui, ó, desk, live, as, descrição, vírgula. Vou colocar o preço. Então, preço, preco, né, estácio, live. Legal. Seguinte forma, vou colocar aqui, ó, um as, valor. Um as, valor. Interessante. Vou vir e colocar from, tabela, qual que é a tabela que eu quero ver? Livro. Não seria mais fácil só fazer isso aqui? Seria mais fácil só fazer e executar. Porém, se eu tiver que executar outras vezes, eu vou ter que abrir esse script, abrir esse arquivo e executar de novo. Eu quero deixar aqui, ó, perceba que a views está dentro aqui da estrutura da tabela. Ó, views. Ela vai deixar armazenada aqui para mim a views. Ou seja, vou deixar já toda a lógica guardada. Vou precisar ficar abrindo esse script toda hora. Então vamos lá. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Vou selecionar, desde o comando aqui em cima, e vou executar, ó, e vou executar. Opa, tá falando que a tabela livros já existe. Deixa eu apagar aqui, atualizar. Tá falando que a views já existe. Vou atualizar, vou só apagar ela aqui, ó, drop. Vou fazer de novo, vou selecionar e vou executar. Executei. Ela criou para mim aqui. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vou atualizar. Ela apareceu aqui, ó. Views. Se você clicar nela aqui, ó, clicar, perceba, olha que interessante, ela não apareceu o nome das colunas que está escrito aqui, ela apareceu os apelidos. Toma cuidado, porque quando você fazer referência, ela substituiu, como ela criou uma tabela virtual, ela substituiu o as pelos nomes da coluna, não fisicamente. Só isso que eu tenho que tomar cuidado quando você for chamar ela, fazer uma consulta. Legal, criei um comando da views. Só que, porém, como eu faço para visualizar essa views? Olha que interessante, vamos voltar aqui, ó. Para eu visualizar uma views, eu faço conforme um select convencional. A diferença do select convencional, eu uso o nome dela. Ou seja, ela vai mostrar os dados que estão lá dentro. Como assim mostrar os dados que estão lá dentro? Vamos voltar lá. Se você olhar aqui, ó, se você olhar, automaticamente ela pegou todos os dados da tabela livro e colocou aqui, só que não todos os dados específicos, somente os dados, o título, a descrição e o preço. Então vamos visualizar. Então vamos lá. Lembrando, visualizar é a mesma forma que você estivesse fazendo o select. Então, você vai aqui, ó, visualizar. Só tirar aqui o comando, comentário, visualizar a view. Então vamos lá, como que eu faço para visualizar? Como fosse um comando convencional. Então você vai dar um select, asterisco, from. Opa, lembrando que a views agora está no banco. Se eu fechar isso aqui e precisar emular, eu não preciso toda hora abrir, eu posso criar outro arquivo e chamar ele por dentro. Salvo, e vou vir aqui colocar agora aqui, ó, VW, livros, ponto e vírgula, ponto e vírgula. Ao eu selecionar e executar, ó, ele vai trazer para mim só as 3 colunas que tá lá para mim, que eu fiz na views. Legal. Essa é a forma mais simples de entender como funciona uma views. Selecionei. Opa, eu posso apagar uma views? Posso apagar uma views também. Olha que interessante, vamos para o nosso slide aqui, ó. Eu posso eliminar uma views, eu posso deletar. Olha como funciona. Seguinte forma, antes de eu deletar, perceba que aqui, ó, eu só tenho uma view só. Se eu clicar aqui, ó, olha o que vai acontecer para mim, ó. Ele traz para mim o código que eu criei. Olha que interessante, não é isso? Ele traz os tipos de algoritmo que não foi definido, que eu vou explicar, que está lá na documentação. Eles colocam o tipo de segurança e coloca o comando SQL. Vou voltar de novo para o nosso código aqui, ó, views. Legal, eu vou apagar esse código. Então eu vou vir aqui, ó, vou apagar essa views. Eu vou excluir essa views. Ela não vai mais existir. Então, ó, excluir a views. Excluir a views. Legal. Para eu excluir a views, é o comando drop views, palavra reservada, e colocar o nome da views, VW livros.
ponto e vírgula, VW livro. Vou selecionar, ao eu selecionar e executar, eu apago a view. Perceba que ela não existe mais aqui, ó, no banco de dados. Vou criar de novo, vou salvar. Mesmo se eu chamar aqui, ó, ela vai dar um erro, ó, não existe mais, ó. Fala que não existe. Então vou criá-la de novo. Vou criá-la de novo. Executei. Atualiza aqui, ó, ela está aqui agora. Ó. Legal. São os únicos comandos que eu tenho? Não. Esses comandos são os básicos que eu tenho para criar uma view. Os básicos. Lembrando, o que é uma views? A view serve para deixar uma tabela virtual já pré-configurada para o usuário. Eu ganho recurso com isso. Vamos ver mais comandos que a gente tem aqui, ó. Opa, alterar uma views. Eu escrevi uma views, eu não quero apagar, mas eu quero alterar os dados que estão lá. Legal. Então vamos lá. Perceba aqui, ó. Vamos voltar só um minutinho aqui, ó. Vou pedir para visualizar a view. Se você olhar aqui, ó, eu pedi para ele formatar a views no format com 2 dígitos só, que realmente está aqui, ó. Opa. Não foi. Não colocou, que é os 2 básicos, os 2 dígitos aqui. Que é o padrão dele. Vamos usar, eu esqueci de colocar, vamos usar o format para mostrar essa views aqui. Então vamos arrumar conforme está o slide lá. Vou apagar aqui, ó, drop views para ficar mais fácil de entender. Vou colocar aqui, ó, format, abre e fecha, o valor que eu quero formatar e quantas casas decimais que eu quero depois da vírgula. Legal. Vou criar de novo, criei, perceba, vou atualizar aqui, ó, perceba que ela foi criada e vou pedir para visualizar de novo essa view. Visualmente não apareceu mudança nenhuma, porque por padrão já tem 2 dígitos aqui, ó, depois do valor. Legal. Vamos voltar lá na alteração. Perceba que eu tenho 2 tipos de alterar, 2 formas. Eu posso usar o on replace. Opa, o on replace tem 2 características. Se você criar views e essa views já estiver no banco de dados lá, ela altera. Legal. É uma das 2 características. Ou você pode alterar ela também depois. É uma das formas. Ou se você quiser alterar com o próprio comando alter. Então vamos primeiro utilizar esse comando aqui, ó. Esse comando aqui, ó. Esse comando aqui. E vamos alterar para 3 casas decimais que eu quero que ele mostre. 3 casas decimais que eu quero que ele mostre lá para mim. Então vamos lá. Seguinte forma. Vamos voltar para o nosso código. Vamos fechar aqui. E vamos fazer a alteração da views. Só fechar aqui. E vamos fazer a alteração da views. Opa. E vamos lá. Vou vir aqui. Vou dar um enter. Seguinte forma. Vamos alterar. Ó. Alterar a views. Para eu alterar a views, eu vou usar o primeiro comando. Se você olhar no slide, está na documentação. Create. Vou colocar or, a primeira forma, or, replace, views, a palavra views. A views que eu quero alterar, como que é o nome da views? VW views. VW livros. Opa, livros. Ela não diferencia do que incentive. Legal. O que eu quero alterar? Vou copiar o código lá de cima. A única coisa que eu vou alterar é isso aqui, ó. Então vou copiar esse código. Ctrl C. Vou descer, ó. Ctrl V. Lembrando, eu só vou alterar esta parte aqui, ó. Vou colocar para 3. 3. Opa, legal. Só alterei esta parte. Fora isso, tem mais alguma coisa para eu alterar? Não tem mais nada para eu alterar. Deixa eu só arrumar aqui. Deixa eu ver o que ele está reclamando. Esqueci o as aqui, ó. As. Lembra? Esqueci o as. Vou subir um pouco. Vou selecionar e vou executar. Ao eu executar, ele deu o comando executado com sucesso. Legal. Eu já sei chamar uma views? Já sei chamar uma views. Então, eu já tenho um código lá em cima. Então, eu vou chamar ela. Ó. Vou vir aqui e vou chamar. Vou chamar ela e vou executar. Ao eu executar, perceba o que aconteceu. Ó. Ele mudou para 3 casas decimais. 3 casas. Legal. Então, eu usei agora o comando ou replace. É uma forma de alterar os dados que estavam vivos. A forma de visualização. Eu quero fazer outra forma. Vamos lá. Eu quero fazer outra forma. Vou voltar para o slide. Eu quero usar o Alt Views. Eu quero usar o Alt Views. Como que eu faço para utilizar o Alt Views? Vamos voltar lá.
Uma das formas foi essa, que eu posso utilizar, não sou obrigado a utilizar as duas, uma ou outra. Então, uma forma é essa, e a segunda forma é usar o comando Alt. Então, vamos lá, segunda forma. Como que eu uso o comando Alt? Então, eu vou colocar Alter, View, legal. Nome da view que eu quero, VW, livros, VW, livros. Interessante. Coloco eu vou aumentar aqui para quase 4 casas decimais. Então, vou selecionar aqui, ó. Vou selecionar, Ctrl C, vou copiar e vou colocar aqui embaixo. Opa, legal. Vou arrumar melhor esse código aqui. Vou mudar para 4 casas decimais. Vou selecionar e vou executar. Ele alterou o comando. Vamos visualizar isso? Então vamos visualizar. Ó. Vou voltar. Olha que interessante. Ó. Eu já tenho aqui guardado. Vou selecionar e vou executar. Ao executar, perceba aqui ó, que agora ficou com 4 casas depois da vírgula. É a única forma de eu utilizar views? Não, não é a única forma de utilizar views. Eu tenho outros meios de utilizar views. Quais são os outros meios? Ó? Eu posso usar, olha que interessante, ó. Eu posso personalizar a saída da views. Como assim personalizar a saída da views? Perceba aqui, ó, que vou selecionar de novo. Ó. Quando você executa, ele já mostra para você a saída. Essa saída, ela não está personalizada, ela está, entre aspas, do jeito que você escreveu o as aqui, ó, do jeito que você escreveu o select. A partir dessa tabela virtual, eu posso personalizar essa saída. Eu posso mudar, desde que o que eu quero mudar esteja aqui nessa tabela virtual. Então, como eu faço para mudar a saída? Eu vou fazer um exemplo aqui, ó, mudar o valor em forma decrescente. Ó. Então, vamos lá. Ó. Eu vou personalizar. Ó. Personalizar a saída da views. Então é o seguinte, eu vou chamar views select, asterisco from, o nome da view que você quer, VW livros, legal, olha que interessante, order by, legal, order by, quem você quer ordenar? Eu quero ordenar um valor. Opa, por que eu não coloco aqui, ó, o preço? Da seguinte forma, por que você não coloca? Quando você colocou o as aqui, ó, o as, ele ficou como valor. Se você não tivesse colocado o as, ele teria como preço, daí é o nome que você referencia na tabela virtual. Então você vai colocar aqui, ó, valor. Quero em forma decrescente, ponto e vírgula. Perceba, eu estou daqui, é meu views convencional, porém, daqui eu estou personalizando a saída. Eu vou selecionar e vou executar. Ao eu selecionar e executar, ó, ele muda a saída para mim, do maior para o menor. E assim vai indo. Decrescente. Legal, vai mudando, vai aumentando. Começa do menor e vai aumentando. Legal? Vamos voltar lá. Ó. É uma das formas de personalizar. A outra forma é da seguinte forma. Eu trazer somente uma coluna que eu quero. Trazer somente uma coluna que eu quero de uma consulta e ao mesmo tempo eu posso falar que eu quero em forma de decrescente. Então eu posso personalizar isso. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar esse código, eu quero que somente o título, ó, somente o título do livro e me traga em forma decrescente. Somente a coluna. Aqui eu tenho 3 na tabela, não é isso? Agora eu quero somente uma dessa coluna. Então, vou selecionar. É como se fosse um select que você está fazendo normal com uma tabela. Vou selecionar e vou executar. Ó. Ao executar, ele trouxe somente as colunas das colunas do título que está em forma decrescente. Legal? Isso é uma das opções. Opa, vamos voltar. Eu posso, além disso, ó, vamos voltar aqui rapidinho. Ó. Eu posso aqui também, ó, usar um like. Olha que interessante, eu posso usar um like, pesquisa ou algo parecido.
procure o livro, procure um título, e assim vai indo. Ó. Eu vou usar isso aqui como parâmetro de pesquisa, quer ver? Ó? Vamos voltar lá. Vou voltar. Eu posso fazer isso aqui também. Ó. Vou dar um Ctrl D. Eu quero um título, que me traga todos os títulos, que comece, quer ver? Ó? Where, que onde tem o título, que comece não, que seja PHP. PHP. Eu estou falando que dentro dessa tabela virtual me traga os títulos que tenha PHP. Eu vou selecionar e vou executar. Quantos tenha? Somente um. Legal. Fora isso, eu posso fazer o like, ou seja, o like me traz uma grande opção. Vou copiar, dar um Ctrl D. Eu posso colocar um like aqui, ó. Vou mudar aqui, ó. Like. Opa, só arrumar aqui. Where, like, que contenha, vou colocar só o P, ó, que contenha o P. Me traga todos os títulos que contenha o P. Então, contenha, tanto faz o P. Vou selecionar e vou executar. Ó. Ele vai me trazer todas. Então, são umas formas de utilizar a views. Eu posso personalizar. Legal? Vou salvar e vou guardar esse script. Vamos voltar aqui, ó. Então, além disso, eu tenho outros comandos da views. Eu tenho o algoritmo, eu tenho, como fala, que é o tipo de algoritmo para merger, que são umas coisas que vai mesclar. Eu tenho o tipo de algoritmo, que é o template de criar umas tabelas virtuais para grande otimização, para não atrapalhar no desenvolvimento. E tenho também questão de segurança. Beleza? Os comandos que a gente aprendeu até agora são os básicos. Os básicos para a gente poder trabalhar com uma views. Beleza? Espero que vocês gostem do conteúdo. Até a próxima aula.